Olá, Parauapebas, salve, salve, mais um podcast no ar. E hoje um assunto super especial, porque a gente está aí entre a primeira e a segunda fase do Enem. E exatamente esse é o nosso assunto desta sexta-feira, aproveitando o final de semana, passar boas dicas com os melhores professores, melhores tutores aqui dos alunos que estão enfrentando essa batalha que é o Enem aqui em Parauapebas. E não poderia ser diferente. Ele que já esteve aqui, está de volta, nosso querido Branco, que além de blogueiro, é também professor da rede pública e veio dar essa força aqui pra gente. Obrigado, Branco, seja bem-vindo aqui novamente. Agradeço, Laércio, mais uma vez o convite, sempre me coloco à disposição para participar do podcast, que para mim é uma honra participar desse teu projeto, e tudo que você produz dentro da área da comunicação sempre faz muito sucesso e tem uma vida muito longa. Então parabéns. Me permita franquear, inclusive, o microfone aqui do podcast para que você apresente essa equipe que veio aqui hoje, passar dicas, falar um pouco dessa história do que é o Enem, que ele começou de um jeito, ele já teve pelo menos umas 2 ou 3 mudanças aí significativas, para a gente poder fazer um resgate do que é o Enem, falar um pouco o que foi a primeira etapa e agora, depois de amanhã, mais uma prova, né? Tranquilo, a gente conseguiu fazer uma seleção aqui dos excelentes profissionais para ajudar quem está acompanhando o seu programa, né? Então a gente trouxe o professor Jair, que está aqui ao meu lado, professor de Sociologia e Filosofia, tá? Qual o sobrenome do Jair, por gentileza? Jair Diniz. Diniz. Professor, às vezes é melhor chamar professor Diniz. É verdade. E aí ele é um professor, enfim, reconhecidamente competente dentro da sua área de atuação profissional, docente, professor de Sociologia e Filosofia. Professor Arilson Paixão, que tem... Pra cá, Arilson, rapidinho, só pra gente mostrar pro pessoal de casa, fica ali do lado do Branco. Arilson Paixão, inclusive, tem projetos aqui que já botou muita gente na universidade. O Arilson, ele tem uma história no município de Parauapebas. Falar em educação e não citar o Arilson é um desagravo, na verdade. Ele tem uma história, tem uma instituição de ensino muito conhecida na cidade, um professor também muito, muito querido e muito competente na sua área de atuação. E nós temos mais um convidado. E o professor Patrick, esse jovem professor, competente também, né? Trabalha com biologia. Casa, então, Patrick, Arilson. Aluno nosso também, né? O Patrick. Chegou a ser aluno? Foi meu aluno, não sei se foi do Branco, mas ele foi meu aluno. Muito competente. Tem uma diferença Parece temporal. Um veterano aí com 20 anos de casa. Muito bom. Muito bom. Então, a segunda rodada vai ser com eles dois, então. Isso. Pronto. Show de bola. Valeu. Branco, o Enem começou lá em 1998, é isso? Isso, 98. Que tinha como finalidade naquele primeiro momento ali apenas fazer um exame nacional dos alunos do ensino médio. Isso. Meio que pontuar as escolas, quais eram as melhores escolas, as piores escolas, a que precisavam melhorar nisso, naquilo outro, tá? Mas aí ela veio mudando ao longo desse período, né? Isso mesmo, na verdade assim, a gente teve uma grande mudança na educação brasileira a partir da LDB 96, que vai trazer todo um arcabouço jurídico de atuação de competência e habilidades na educação. E em 98 surge, no âmbito do Ministério da Educação, a proposta de fazer um exame de partida avaliativo para que o Estado brasileiro, a União, pudesse avaliar como os estudantes estavam saindo do ensino médio, ter uma base de avaliação de como esses estudantes iriam desenvolver uma prova com competências e habilidades, para que o próprio Estado pudesse, a partir desse diagnóstico, montar estratégias de ações dentro da educação, projetos, ações, né, programas. E o Enem caminhou nesse formato até 2008, tá? Então o Enem era, inclusive, no início um exame que pouca gente tinha o apreço ou dava a devida importância, porque as pessoas não eram necessariamente, não tinham um ganho ao fazer a prova do ponto de vista delas, né? Para o Estado brasileiro era importante, porque era um processo de avaliação. E aí esse contexto fez com que o Enem tivesse uma adesão muito complicada no início. As universidades também não agarraram o projeto, não compraram o projeto, não se vincularam ao projeto. Então, para que houvesse uma importância, um direcionamento melhor, a partir de 2008 ele começou a ser transformado, na verdade, num processo seletivo. E aí você começa nesse processo todo, você
atrai as universidades particulares e públicas, e as públicas, até por uma força de ação do próprio governo, começam a utilizar o Enem para os seus processos de ingresso nas universidades. Ou seja, começou a virar um vestibular. Um vestibularzão, né? O segundo maior do mundo em números absolutos, só perde, obviamente, para o modelo chinês de avaliação, porque a China não tem como comparar a China com nada em termos populacionais. A densidade demográfica da China. 1 bilhão e 400, não tem como. Aliás, só um parêntese, esta semana agora o planeta superou 8 bilhões ontem. A margem de 8 bilhões de seres humanos. Aí você pega 1,4 está na China e 1,3 está na Índia. Soma isso aí, você tem 2,7, né? Sou de humanas, tá? Então conta não é muito... 2,7, né? Isso. Então tu imagina... Socorre, o branco tá certo. Então você tem aí 8 bilhões, 2,7 bilhões de habitantes em 2 países, né? Então você vê essa desproporcionalidade dentro do espaço mundial, né? De ocupação do espaço mundial. Voltando... E aí o Enem cai nessa lógica de ação de aglutinar as instituições de ensino superior. Na verdade, a gente até brinca na educação que foi um grande trator. Foi tratorando todos os processos seletivos que as universidades tinham. Eu sou da época que você tinha o EPA com o Procel, com o PRISE, né? Processo seriado. Primeiro ano tu fazia uma prova, no final do segundo ano você fazia a segunda prova, e no final do terceiro ano tu fazia a terceira prova e somava, para você ter ali um cálculo final de ingresso ou não, cálculo de corte, tudo isso. E isso foi atropelado, né, na verdade. A UFPA também ingressou junto com a modalidade Enem, e aí foi o efeito dominó aconteceu. Então, ou seja, para que você tenha um ingresso no nível superior, você tem que passar nessa... Não todos os casos. O Enem, de alguma forma, acabou criando raízes para outras situações, como, por exemplo, FIES... Começou a ter essas outras vertentes aí? Sem dúvida. Jair. Sem dúvida que sim. A área do Jair é? Humanas também. Sim, né? Sim, eu sou historiador, né? E sou recém-mestre em história. Essa semana agora já liberaram meus processos todos, né? De processo positivo, né? Sim. Né? E assim... também trabalho com sociologia e filosofia aqui no município, né? E trabalhamos, temos a oportunidade de trabalhar junto com essas pessoas aqui que são pessoas maravilhosas. Nesse período agora do Enem, vocês fazem parte de alguma turma, como é que a gente chama aí, intensivão, alguma coisa aí, promovido por alguma instituição, ou pública ou privada? Sim, nós trabalhamos com os planejamentos do APROV de outros colégios, mas principalmente do APROV do Arilson, né? Que é quem centraliza basicamente o alunado pré-ENEM nessa cidade aqui, né? Muitos dos alunos que estão se preparando para o ENEM passam ali pelo APROV, passam pelo Arilson, passam por mim, passam pelo Branco, passam pelo Patrick, por todos nós aqui, né? Então a gente tem uma colaboração com essas pessoas, tem um compromisso com essas pessoas. Eu só queria fazer um adendo aqui da fala do Branco, da questão do início do Enem, que ele era chamado de provão, né? Isso, verdade. Ele era chamado de provão para iniciar uma avaliação do sistema de ensino superior, na verdade, né? Então, pela não adesão de muitas universidades, ora, se você é avaliado negativamente, automaticamente a tua instituição cai, né? Sim, vai cair de conceito e vai cair de importância também do ponto de vista dos investimentos. E o Enem teve essa importância nesse momento daí. Foi, de fato, um agente transformador, sim, para a educação, como o Branco bem pontuou aqui, né? Essa adesão das universidades no geral e a transformação por força, inclusive, de quase que por força de lei, mas por investimentos governamentais nesse sentido daí, que fizeram com que o Enem se tornasse um dos mais importantes elementos que nós temos para a educação superior hoje. Você perguntou se passariam pelo Enem. Todo mundo que vai ingressar no nível superior tem que passar por ele. Aliás, eu estava lendo, antes da gente começar a bater esse papo aqui, da importância, inclusive, do Enem extra-Brasil, para fora do país. Inclusive em Portugal,
São mais de 50 universidades lá que aceitam as provas do Enem. Ou seja, é uma outra oportunidade, é uma porta que se abre para quem almeja estudar na Europa, para quem almeja, né, aprender novas línguas, enfim, fazer um intercâmbio espetacular, né? O intercâmbio que já foi disponibilizado outrora, né, que nós esperamos que os investimentos na educação retornem. Nós passamos um período agora muito complicado pela pandemia e pelo desinteresse também, isso aí é claro, pela gestão de pastores, pela gestão de pessoas não técnicas que diziam que a universidade era para poucos. Na verdade, se o filho do trabalhador, filho do pobre, não tiver esse acesso, qual é o outro degrau que ele vai ter para mudar nessa escala social? Se nós tirarmos isso do filho do operariado brasileiro, a gente está sufocando, a gente está matando basicamente o futuro das nossas gerações que estão nascendo. A nossa esperança é que essas coisas se melhorem a cada dia, que avancem o tempo todo. Deixa eu aproveitar para tirar uma dúvida agora aqui minha, né? Eu tenho um filho de 14 anos, tenho um filho de 19, tenho um filho de 26, tenho um filho de... E eles pensam sempre estar fazendo essas provas, né? Passando e efetivamente seguindo em frente. Qual a diferença da primeira fase para a segunda? Uma aprova direto para a outra? Ou são duas provas distintas? São duas etapas distintas? Como é que funciona o Enem? Não, na verdade ele é uma avaliação só. O que diferencia são as áreas, né? Nós, eu e Branco, por exemplo, já passamos, a nossa já passou. Nossa tarefa para esse processo desse ano... Mas os alunos que vão fazer as provas são os mesmos, que fizeram a primeira etapa e a segunda etapa. Exatamente. A primeira etapa eles fizeram humanas. Isso, e humanas agora... e linguagem. E agora eles vão fazer a de biológicas, né? Isso, e exatas. São 90 questões no primeiro bloco, no primeiro domingo, que foi realizado no último dia 13, e mais 90 questões divididas em dois blocos também, porque dá 45 por área, então soma tudo isso, a gente tem um total de 180. Qual a avaliação que vocês fazem da a redação. Etapa? E fora a redação. A temida redação, isso, né? Bom, eu, assim, falo pela minha disciplina, geografia, né? E puxo também para a atualidade, porque está vinculado diretamente. Eu sou professor também de atualidade para concurso público. A prova do Enem eu fiquei muito feliz quando peguei essa prova, porque a gente sempre tem o hábito, os alunos começam a resolver 1h30 depois, 2 horas, já está liberando já virtualmente a prova para que os professores tenham acesso. Aí lá no início da noite o gabarito preliminar também é disponibilizado. E aí eu fui pegar a prova para resolver a prova, como sempre faço todo ano. Eu tiro o meu domingo do Enem, me dedico a isso, vou gabaritar a prova. E fiquei muito feliz pela abordagem ampla da minha disciplina, aonde ela conseguiu ir em vários segmentos da geografia, desde urbana, população, área rural, trabalhou questões agrárias, trabalhou questões até cartográficas, teve uma questão de cartografia, simples, mas teve uma coisa de conversão ali, básica, de centímetro e tal, e questões geopolíticas também. Então, assim, gostei porque estava um pouco chateado da edição passada. Sempre deixei isso muito claro, porque a prova de geografia na versão no ano de 2021, ela foi uma prova muito escassa no ponto de vista de questões, né? Geografia mesmo, genuinamente geográfica, foram 3 questões só. Então a gente se pergunta, a gente passa o ano inteiro trabalhando com conteúdo programático, a gente até brinca que é desumano pelo seu volume, né? E aí você tem 3 questões num conteúdo muito grande. Então isso foi uma reclamação geral que foi feita. Então cobrou-se do Enem uma maior diversificação na abordagem dos conteúdos, o que no caso de geografia, falo aqui exclusivamente por geografia, isso aconteceu. E tive a felicidade também, o próprio Jair me comunicou isso, alguns alunos entraram em contato comigo, do nível de acerto que eu tive nas abordagens. Lógico, ninguém tem bola de cristal aqui, ninguém tem a questão feita na cabeça. Mas pela experiência de trabalho, por anos e anos na educação, a gente já vai cercando algumas coisas aí, observando movimentos, né? Vendo o histórico dos outros Enem. Histórico, eu tenho o hábito de, na revisão de setembro até novembro,
fazer com que eles resolvam todas as questões anteriores, das edições anteriores, até para eles pegarem o formato da prova, dar entendimento de competência e habilidade, o que o Enem o que ele quer com a questão, né? Porque não para quem está de fora, acha que o Enem, por exemplo, não vai trabalhar uma questão direta com você, ele vai contextualizar. Ele vai pegar um exemplo do dia a dia, ele vai pegar um exemplo de um fato, de um fragmento de um livro, por exemplo. Sociedade em Rede foi cobrado do Manuel Castells, que é uma obra sempre citada no Enem. O prefácio foi feito por Fernando Henrique Cardoso, pouca gente sabe disso, Fernando Henrique Cardoso assinou o prefácio. E essa obra, ela sempre vem nas questões do Enem, de geografia. Porque é um marco, é uma bíblia da geografia, na verdade. Sociedade em Rede do Manuel Castells, um francês, a geografia francesa é muito forte. Então é isso. E aí essa prova, no meu ponto de vista, eu fiquei muito feliz pelo desempenho que eu consegui produzir, direcionar os meus alunos, porque eu trabalho em outras instituições também. E também pelo fato dela ter conseguido, no meu entendimento, abarcar um universo muito grande, entendeu? Jair. Olha, eu entendi essa prova de domingo agora do ponto de vista da geopolítica, como é a Praia do Branco, mas na verdade eu entendi essa prova como um contexto sociológico bem interessante, porque você teve ali oportunidade de dialogar com Hannah Arendt, que é da filosofia, mas que esteve presente, e é interessante que a gente pontue isso daí, né? Nós tivemos, é muito tranquilo para a gente trabalhar às vezes em sala de aula usando os conceitos de Marilena Chauí, que vai trazer o aluno para um nível de discussão e de compreensão da prova, porque especificamente, o Branco acabou de colocar, a prova do Enem, ela não vai trabalhar uma questão direta contigo, o que é isso, o que é aquilo, não. Você vai ter que aprender a contextualizar, e a partir do momento que você entende o panorama político onde você se encontra, você entende a sociedade que você está inserido, a partir daí tu vais ter uma possibilidade de acerto maior. Por quê? Porque tu vais ter a compreensão, tu vais conseguir buscar dentro daquele imenso texto, que geralmente tem questões muito grandes, mas tu vais conseguir buscar ali as palavras-chave e tu vai conseguir problematizar aquilo que se está pedindo na questão. Porque as provas de humanas, elas têm como características a junção, a mistura, né? A interdisciplinaridade. Das disciplinas. A interdisciplinaridade, ela está presente muito, muito, muito dentro das provas de humanas. Só um adendo, tem questões, Laércio, que você, na mesma questão, você tem fragmentos sociológicos, filosóficos, geográficos, históricos, entendeu? Tem questões assim, que às vezes a gente pega e diz, não, eu não consigo definir isso como geografia. De quem é essa aqui? Minha ou é tua? De quem é o pai da criança. Às vezes acontece isso. Quando eu fiz aquela referência toda, eu fiz referência às específicas que a gente consegue identificar no seu perfil que ela é uma questão voltada à geografia. Mas como o Jair falou, isso às vezes não dá para você bater o martelo e dizer, não, essa aqui é geografia, essa aqui é sociologia, entendeu? E é por isso que é interessante que a gente tenha a possibilidade, a oportunidade de trabalhar com os nossos alunos esses autores. Marilena Chauí, por exemplo, que é um ícone da filosofia moderna brasileira, ela te dá uma aula, você vai assistir, você vai passar um vídeo, por exemplo, ao teu aluno acompanhar. A partir dali, eu tenho absoluta certeza que se ele olhar, se ele prestar atenção nas falas daquela professora, ele já vai sair dali com uma outra concepção, com uma outra forma de entender o contexto das questões que vão ser apresentadas para ele. Ele vai aprender a problematizar, ele vai aprender a identificar exatamente o que está sendo perguntado. Eu tô com 20 anos que eu saí da sala de aula, né? Eu larguei os estudos e tal. Houve alguma mudança significativa de lá para cá na tecnologia, da forma de fazer esse tipo de explanação? Houve um aperfeiçoamento? A percepção dos alunos mudou um pouco em relação a isso? Retrocedeu, avançou? Qual a avaliação que vocês fazem?
Vocês são mais ou menos da minha idade, sim, né? Sim. Aprenderam e agora estão tendo a responsabilidade de repassar esse conhecimento. Tô brincando. A minha barba branca me condena. Eu pinto a minha. Olha só, tecnologicamente, na verdade, não tenha dúvida do tanto que a gente tem de facilidade para trabalhar hoje, né? Nós temos uma disposição muito maior de conteúdo, o advento também das mídias digitais, porque tu tens que entender o aluno. E o aluno, ele vem dessa geração, que já nasceu com o celular na mão, basicamente eles já nasceram com um. Então, hoje, é muito comum você trabalhar com ele e ele dizer, eu vi isso em tal site, eu vi em tal... E nós mesmos nos utilizamos, às vezes, de algumas mídias digitais para poder trazer a eles uma linguagem que seja melhor compreendida por eles, né? Mudou sim. Mudou a estrutura também de ensinar, porque, como eu estou te falando, a gente tem que trabalhar hoje com o aluno para fazer a prova de humanas, pelo menos. A gente tem que trabalhar a contextualização dele, a interpretação dele. Ele vai ter que aprender a ler e raciocinar em cima daquilo ali, né? Hoje a gente não tem, como o Branco foi muito feliz em colocar, tu não vai chegar na sala de aula e alguém vai te escrever causa, consequência, fato, como a gente estudou, né? Não tem isso. Então hoje você vai ter o fato e você vai analisar o antecedente desse fato e a posteriori desse fato. Essas são as questões. Né? Curiosidade do pensador aqui. Hoje a gente tem, por todos os avanços da tecnologia, essa facilidade da informação. Mas tem muita informação desnecessária. Muita desinformação também. Muita desinformação e muita informação desnecessária circulando no ar. Como é que a gente, enquanto docente, enquanto professor, a gente consegue disputar terreno nisso aí? Como é que vocês trabalham isso? Eu penso assim, vou só complementar a fala do Jair, porque, de fato, o que ele fez mesmo uma grande análise sobre essa transformação. Eu sou da época em que o professor trazia novidade para a sala de aula. Nós éramos, de fato, informados pelo professor e o professor trazia a nova para a gente, né? A notícia, nos situava. Eu sou professor de atualidades e costumo dizer sempre, ontem à noite eu estava ministrando aula sobre diversos assuntos de atualidades e sempre digo para os alunos, é muito difícil ser professor de atualidades. E eu não falo isso para que eu me coloque numa condição superior aos meus colegas, não. É difícil porque hoje em dia, o que a gente tem muito, que você bem colocou, Laércio, a gente tem muita informação, mas a gente tem pouco conhecimento. As pessoas misturam essas coisas que são totalmente distintas. Eu posso ter muita informação, mas posso ser uma pessoa de conhecimento raso, que é o que na verdade está acontecendo com muita gente hoje. Você tem uma informação porque o mundo é globalizado, no teu celular passa a cada minuto 300 notícias, e aí tu lê um rodapé, o rodapé te dá a ideia que você domina aquele assunto, porque você lê um rodapé. As pessoas não... Hoje ninguém lê os clássicos, ninguém lê os livros, a galera pega ali um lead, pegando nossa área, né, de comunicação, pega o lead ali. Eu produzo todo dia texto, cara. O cara se posiciona sobre a minha análise só sobre o lead. Ele não se deu o trabalho de ler um parágrafo do texto. Ele pega o lead, que é uma chamada, você sabe bem disso. Eu tô chamando ele para ler. Eu sou da época que a gente chamava de manchete. É a manchete da informação. E aí, o que acontece? A gente tem muito isso. E aí hoje, porque é difícil às vezes ministrar aula sobre esse ponto de vista. Porque às vezes eu tô falando de um assunto, Lécio, e aí eu tô corrigindo uma questão, o aluno, tu nem sabe, ele tem a questão no celular e tá te olhando. Então isso exige, às vezes, uma competência muito acima da média, porque aquele aluno ali, às vezes, ele está testando, na verdade. Bora ver se esse cara é bom mesmo, o pessoal fala dele, bora ver se ele é bom. E aí o cara já tem ali, ele pega ali, ele tem um material, ele vai lá, pega um Ctrl+C, Ctrl+V, joga no Google, a questão aparece para ele, já aparece o gabarito para ele, e ele quer ver a tua resolução, ele quer ver se de fato aquela indicação sua da questão errada ou certa bate com o que está formatado para ele. Então hoje o aluno ele tem uma gama de situações, já passei por isso em sala de aula, de eu estar ministrando um conteúdo e o aluno tem já tudo ali no celular dele do que eu estou falando, e ele está acompanhando. Se sair um pouquinho da rota, levanta a mão. Vocês são muito questionados em sala de aula?
Eu costumo dizer que eu já estou em sala de aula, vai completar agora 12 anos de sala mesmo, tá? Porque teve um período... No início de carreira de professor tem isso também, né? A gente às vezes vai fazendo uns biquinhos, tá terminando ali, tá no meio da faculdade indo pro fim, aí tá louco pra dar aula, aquela ânsia de dar aula, o cara te chama ali, tu não recebe às vezes nada, só mesmo pra começar a pegar experiência, manejo de sala. Mas em sala de aula mesmo são 12. Então, o que acontece? Eu fiz um comentário semana passada que hoje a gente... É difícil ministrar aula porque a gente está vivendo um negócio de pós-verdade, que é uma coisa totalmente absurda. Por exemplo, já aconteceu o fato de eu estar falando do período de 64 a 85 e eu usar o termo ditadura. E aí eu usei o termo ditadura, levantaram a mão e falaram, não foi ditadura, foi regime. Aí se eu usar a palavra regime, aí o outro vai dizer assim, não foi regime não, Branco, foi ditadura. Então, hoje a gente... Revolução, uma contra-revolução, na verdade. E contra-golpe. A gente vive hoje uma realidade muito difícil. Eu sempre guardo uma coisa comigo, Lécio. Eu não dou palanque pra maluco. É uma coisa que eu aprendi e faço isso no meu dia a dia. Eu tenho uma frase parecida com essa. Eu não dou moral pra quem não tem. Então, exemplo, às vezes as pessoas podem levar para um lado da arrogância, não é, mas eu sempre digo, eu conversei com o Jair vindo para cá no carro agora e eu disse para ele, a gente cansa de dar palco pra gente, pessoas que não têm o devido preparo para falar sobre aquilo, e aquilo ali vai virando, na verdade, uma dimensão maior, porque às vezes, o que acontece hoje? O cara tem um chip, ele consegue entrar num grupo de relevância no WhatsApp, a gente tem alguns aqui, eu não vou citar, mas a gente tem alguns, né? Aí ele questiona o teu texto, já aconteceu isso comigo, ele questiona o teu texto, aí tu vai lá e faz a réplica em cima da crítica dele. Ele faz a tréplica em cima da tua réplica. E ali você tem 250 pessoas naquele grupo, algumas de alta relevância na cidade, e aquilo fica, ó. Fica. Daqui a pouco, esse cara que não tinha nenhuma significância, Nenhuma relevância zero, ele vai se achar um formador de opinião, ele vai criar o grupo dele no WhatsApp, ele vai criar o próprio grupo dele, ele vai te colocar lá. Transforma no influencer. E aí ele já parte para gravar vídeo, aí ele vai fazer um trabalho aí que ele acha que é de fiscalização na cidade, não sei. É assim que nascem, cara. Aí acaba indo pro botão vertente. O nosso tempo, ele não é tão grandioso quanto a gente gostaria. Eu queria fazer uma proposta diferenciada hoje. Eu queria que você ancorasse a segunda parte, convidando o Arilson e o Patrick para a bancada. Daqui a pouco eu volto. Beleza, que responsabilidade, hein? Então pronto. Aí eu acho legal. Jair, acho legal que seja bora feito ficar num dessa cantinho maneira ali, né, também. Jair? Vamos Daqui a lá, pouco a gente vamos volta. só observar. Fazer o papel de aluno. Olha a responsabilidade, hein? Então pronto, senta aqui o Arilson no lugar do Jair e o Patrick vem para cá. Branco, a palavra tá contigo aí. Ai, você é? Sou eu, cara. Olha a responsabilidade. Não me avisaram antecipadamente que eu iria ancorar, ter essa honra de ancorar. Isso aí vai pro... aqui, né? Isso vai pro meu currículo, viu? Já vou atualizar o Lattes daqui a pouco, né? Âncora de podcast, que eu não tinha até então essa função. Então vamos lá. Nossos ouvintes, os nossos espectadores aí, telespectadores também, a galera que tá no YouTube, do Paul de Castro, sou o Henrique Branco, estou aqui com o bastão do grande Laércio de Castro para conduzir um processo aqui de entrevista. Estou aqui com Arilson Paixão do meu lado, tá? Arilson Paixão do meu lado, professor renomado em Parauapebas, aí tem uma estrada, né, Arilson, de 2 décadas pelo menos aí, ou mais, não sei, mas minimamente são 20 anos, pelo que meu cálculo você deve ter aqui. Aqui em Parauapebas mais de sala de aula 34 anos. Isso aí, qual era o bairro lá em Belém? Marambaia, Jurunas. Tomou muito açaí no Jurunas ali. Bom, na minha frente, Patrick, jovem, uma competência gigante. Conheço o Patrick, tenho o prazer de dividir atividade docente na mesma instituição, na Prove, que ele também ministra. Olho pro Patrick às vezes e passa às vezes uma novela na nossa vida, porque a gente vê também como a gente começou lá, a época que o período dele é mais novo que eu, lógico, enfim, mas a gente sempre tá ali para dar o suporte.
Mas o Patrick é muito bom, viu, pessoal? O Patrick é muito bom, o pessoal que está aí nos acompanhando, fiquem atentos e atentas às propostas, ideias e colocações do Patrick com relação à biologia. É o queridinho. Os alunos perguntaram, o professor Patrick vai dar aula pra gente, o professor Patrick casado com a gente. Rapaz! Tem filho. Verdade. O moleque ali todo, né? Arius, vamos lá. A gente tem uma prova aí no domingo, tá? Uma prova aí que, na verdade, cria uma expectativa muito grande e faz com que os alunos tenham um certo receio, porque exatas é uma área realmente, historicamente, que os alunos têm um pouco mais de receio, né, para trabalhar. Você tem a expertise de física, química e matemática. Então vamos começar por disciplina, para a gente não atropelar o processo. Patrick já vai tratar de biologia. O que a gente pode falar para as pessoas que estão acompanhando o Podcastro, né? Especialmente quem está agora apto a fazer o segundo exame no domingo, tá? Nós estamos aqui numa sexta-feira à noite, tá? Então, assim, o que a gente pode esperar da prova de matemática? Boa noite, grande satisfação estar aqui no podcast, primeira vez que estou participando e espero colaborar muito, com o sucesso aí do podcast e, claro, os alunos nossos que são nossos ouvintes mais interessados também. Eu coloco, Branco, a seguinte situação. Na matemática, inclusive eu vou até falar um negócio antes, que na química eu vou deixar por último, que eu vou fazer um bate-pronto com o Patrick, que tem muito essa relação da bioquímica. Interessante. E na matemática o aluno ele tem que ficar muito tranquilo. Eu sei que é difícil, né? São 45 questões de matemática. E 45 questões de matemática é muito melhor do que 15 de física no máximo que tem. Porque física é o grande bicho papão que a gente vai falar, né? Mas a matemática em si é uma matemática hoje, eu, Laércio, você, né, o Jair, os colegas que estão aqui, com certeza fazem uma prova do Enem hoje melhor que qualquer aluno da atualidade. Porque hoje a prova ela é maturidade, ela é vida, ela faz muito disso. Então, a matemática, você que está aí escutando a gente, dá uma lida em estatística, funções. Na estatística, média aritmética, média ponderada, nem tanto, mas moda, mediana, são coisas mais teóricas, né? E na função, eu coloco para vocês darem uma olhada em gráfico. Porque o gráfico, o caso mais importante, saiu uma estatística que nossos alunos brasileiros, eles são analfabetos gráficos, porque eles não sabem ler gráfico. Interpretar o gráfico, né? Não sabe, são analfabetos. E hoje o gráfico você tem, antes de qualquer coisa, olhou o gráfico, veja o que está escrito na vertical, que é o eixo, a ordenada, e veja o que está escrito na horizontal, que é o eixo das abscissas, que essas informações são importantes, porque às vezes aparece no eixo horizontal um valor lá 20, aí está a resposta para marcar 20, só que aí no eixo horizontal está escrito multiplique por 100, então não é 20, é 20 mil, é 20, é 2 mil, entendeu? Então assim, tem que tomar todo esse cuidado, né? E análise combinatória, claro. Análise combinatória, você que está nos ouvindo, análise combinatória é sagrado no Enem. Aliás, como é que eu faço para diferenciar? Tô lá um problema onde um restaurante oferece 5 tipos de prato de comida, né? E oferece 3 tipos de suco. Sabe que a escolha de um influencia no outro? Então é combinação. Entendeu? Se influenciar, é permutação. O que eu estou falando aqui, claro, né, é uma sexta-feira à noite, mas se ele quiser ouvir, ler um pouco coisa sem compromisso, ele vai conseguir entender. Probabilidade. Cara, probabilidade, casos possíveis, né, que eu tenho embaixo, casos favoráveis. Geometria, sabe? Você que está em casa, brinque um pouquinho, se distraia. Pega aquela caixa de sapato, pega aquelas caixas e abre essa caixa de sapato. Porque o Enem pede isso, ele te dá uma figura e ele pede como é que é essa planificação da caixa de sapato. E tá lá as alternativas para você marcar. É coisa muito do dia a dia. Só um adendo aí interessante que você colocou, porque eu acho assim, às vezes a matemática ela é muito encarada como algo até negativo do ponto de vista dos alunos, né? Historicamente. Mas aí você colocou um ponto super interessante, é você brincar com a matemática. Sim. É você estar na sua casa e você ter formas na sua casa, formatos na sua casa, e você vou fazer um cálculo com isso, vou fazer a metragem, por exemplo, do meu quarto, vou trabalhar aqui com um formato, uma área. Então, assim, é interessante você falar isso, eu acho que por isso que eu te interrompi, te peço perdão no seu raciocínio aí, mas é interessante porque, assim, você constrói a matemática. As pessoas têm medo. Eu vou ser sincero, eu na minha vida estudantil, eu sempre tive muito medo da matemática, uma resistência muito grande da matemática.
E aí cabe também, obviamente, ao professor, a competência do professor, a forma como ele ensina matemática para descaracterizar essa imagem que se criou sobre a matemática. E aí tu tocou no assunto que por isso que eu te interrompi. É você usar a matemática no dia a dia, nos processos que você vive ali, né? Sim, é o que você falou, Branco, é muito verdade, mas isso parte muito, não é 100%, mas muitas vezes do próprio professor, quando ele chega em sala de aula e diz: olha, gente, esse assunto aqui é difícil. Acabou a aula dele. Já era. O aluno vai olhar aquilo ali, vai internalizar aquilo ali e vai jogar como difícil. Então, o que é o lance? O que é o grande bicho-papão na matemática? Trigonometria. Ai, professor, pelo amor de Deus, cena com cena de arrepiar. Você lembra, Patrick, de trigonometria? Gostava de... Gostava Gostava das de... relações, né? Sim, as relações. Mas, Branco, tu desmistifica isso quando você pega um barbante, coloca no cantinho da sala, desce o barbante para baixo, pega uma régua. Deixa eu te colocar aqui, deixa eu só relembrar aqui. Trigonometria é aquela conta que às vezes chegava a ser uma página de caderno, não? Ou eu tô exagerando? Não, hoje não. Essa aí já é funções trigonométricas, já é outra situação. Ah, pior ainda, então. Trigonometria é aquela. Não é pior, tá vendo? Eu não vou Não, comparar. eu tô te provocando que é pra você discorrer aqui. Não, mas isso não é assim, entendeu? Então isso cai muito. E uma coisa muito, o Enem, as questões do Enem, 30%, 32% das questões do Enem, elas são matemática básica. O que é matemática básica? É a nossa matemática do dia a dia, pô. Você vai numa loja, faz uma conta de porcentagem. O que você vê hoje, as vendedoras? Ela vai tirar 10% de 100. Eu falo assim, eu não acredito que você vai usar a calculadora para tirar 10% de 100. Não, mas é para ter certeza. Eu digo, não. Eu tiro. Eu sou de humanas, eu tiro. Mas você não trabalha com isso. Entendeu? Então, assim, aí o que acontece, né, é que fica coisa, isso é uma matemática comercial, razão. Cara, o que é razão? Razão, eu falo sempre para meus alunos, é uma briga. Hoje todo mundo quer ter razão, no final todo mundo divide. Né? Todo mundo, então assim, eu cedo e você cede. Então eu acabei de falar a palavra-chave, razão é uma divisão, pô. E quando você tem igualdade de duas razões, é uma proporção. Branco foi lá na pizzaria, o branco comeu de 4 pedaços, ele comeu 2. Eu de 6 pedaços comi 3. Eu comi mais? Não, eu comi a mesma coisa que ele. Ele comeu o quê? 2 partes de 4, eu comi 3 partes de 6, nós comemos partes iguais. Isso é proporção. É quando você tem igualdade. Então, essa matemática comercial é importante. Porcentagem, sabe? Fica olhando porcentagem, às vezes a disciplina, às vezes ela está ali, o cálculo está no texto, ele fala a porcentagem, 20%, você que está nos ouvindo, 20% de 200, olha isso que é isso, 20 por 100, aí 20 dividido por 100, sabe? Então assim, as pessoas, elas costumam confundir as coisas, né, por bobagem, se atropela, uma coisa que as pessoas têm é de achar que, como você acabou de falar, que a matemática é difícil, ela não é difícil, entendeu? Então, a pior coisa para mim, quando chega um aluno e fala assim, a pessoa pode esquecer, eu sou de humanas, nossa, isso me parte o coração, porque a pessoa fica bitolada naquilo e acha que qualquer outra discussão que tem de matemática, que no dia a dia ela vai ficar inerte, ela não vai poder falar nada, porque ela se bitolou aquilo. Então, para vocês que estão nos ouvindo, a matemática, e assistindo, eu aconselho matemática comercial, né, análise combinatória, mas dá uma olhada em gráfico, eu não vou aprofundar, porque hoje, né, sexta-feira à noite, o aluno ele tem que fazer uma leitura e fazer uma caminhada ouvindo esse podcast. Entendi. Não, a proposta aqui, né, liderada pelo Laércio, é justamente oportunizar aos alunos, oportunizar a quem acompanha o Podcastro, uma possibilidade de você fazer uma análise trazendo profissionais competentes aqui. Não é nada, é uma ajuda que a gente propõe, está sendo proposto aqui uma ajuda, um direcionamento, um encaminhamento, né, para esse contexto. Pois é, voltei. Voltou, o homem voltou. Agora eu vou ficar mais tranquilo. Deixa eu aproveitar. O Adilson estava falando da questão da matemática e tal. O Patrick é de qual área exatamente? Biologia. Existem pegadinhas, né, para os alunos. Principalmente na área de matemática, né, Adilson? Como é que um aluno enfrenta uma pegadinha? Vocês preparam ele também? Olha, cuidado que aqui de repente pode ter um degrau. Uma casca de banana. Uma casca de banana, você pode dar uma escorregadinha nisso aqui. Poderia dar um exemplo aí pra gente? Eu posso te falar, se quiser falar também, Patrick. O Patrick também pode ficar à vontade. Exatamente. Antes de contemplar a tua pergunta, uma coisa muito importante que não pode ser omitida agora... Negligenciada, né? Negligenciada, exatamente. É o preparo na hora de fazer a prova e a destreza na hora de estar respondendo as questões. Muitas vezes, ouçam o que eu estou falando, você não precisa saber a resposta para responder corretamente. A interpretação da questão vai te fazer responder corretamente. Uma coisa extremamente importante que vai te dar sagacidade na hora de fazer a prova é ler o comando da questão.
Tem alternativas, e esse entra no mérito da pegadinha, que elas estão corretas do ponto de vista lógico. Vou dar um exemplo aqui. É o que nós chamamos de distratores. Exatamente, distrator plausível, né? Eu falo assim, Alfredo tem um cachorro. O nome do cachorro do Alfredo é Jacob. Jacob comeu um alface e morreu. Alternativa A. O nome do cachorro era Jacob. Aí tu, eu vi, tá certo. Só que o comando da questão tá perguntando, por que Jacob? Por que o cachorro de Alfredo morreu? Então, a alternativa, ela estava correta do ponto de vista lógico. Só que ela não contempla o que o comando da questão está pedindo. Então, eu peço atenção para quem vai fazer a prova nesse domingo, olhar bem o comando. Se possível, grifar o comando. Muitas vezes a gente não se prepara em fazer prova. O conteúdo, ele é essencial. Mas, ao longo dos anos, isso o Branco sabe muito bem, a prova do Enem está ficando cada vez mais de cunho interpretativo. Então, não necessariamente você precisa do conteúdo. O conteúdo vai te dar bagagem. Então, aproveitando o ensejo, na área da biologia, as bases da biologia são fundamentais. Aqui a gente está no estúdio, ele tem toda uma parte física. A biologia também. A estrutura e a função estão diretamente correlacionadas. E os prefixos são importantes. Pensa comigo. Hipo. Hipo é prefixo de quê? De pouco. Então, o que vem em seguida quer dizer que tem pouco. Hipóxia, falta de oxigênio. Quando você vai num hipermercado, o prefixo hiper significa muito. Então, eu não preciso saber. Se eu sei que hiper é muito, o que vem logo depois está falando que houve um acréscimo. Então, esse vocabulário, esse repertório, ele otimiza na hora do aluno fazer a prova. E o Arius pode comentar mais sobre isso também. Colocando aí, você fez a pergunta, que a gente chama muito de distratores, né? O que é distrator? Você olha uma alternativa lá, né? Aí tem uma alternativa falando sobre, vamos dizer que esteja lá falando sobre aquecimento global. Aí tem uma alternativa dizendo que o seguinte, que nós temos hoje uma grande quantidade de combustíveis fósseis. Esses combustíveis fósseis, eles, consequentemente, ele veio de restos de animais antepassados. Pô, a alternativa está correta? Tá. Mas tem alguma relação com a questão? Não. Ou seja, o aluno, ele vai ver uma alternativa, ele vai dizer, pô, isso aqui está certo. Acontece muito isso na Humanos que eu já vi. Isso aqui está certo. Mas isso não tem relação com a pergunta da questão. Isso o Enem chama de distrator, não é pegadinha. Pegadinha é você ter lá um texto, ele mudar uma palavra para ele lascar com o aluno, por exemplo. Mas o Enem não tem essa pegadinha. O Enem tem distratores. Eles mudaram, foi até o eufemismo, né? Eles mudaram, é distrator. Ele quer confundir a tua cabeça, colocando uma alternativa certa, porém não é a que tem relação com a pergunta. Então o que você está falando é exatamente isso. Deixa eu tocar no outro assunto aqui, é o seguinte. Vocês são professores, né? O Branco, além de professor, é blogueiro, mas ele não tinha esse costume com microfone, com câmera, posicionamento, manter a voz no determinado. Existe toda uma técnica, né, para quem trabalha com voz e tal. Para vocês é normal estar participando de um programa como um podcast? É tranquilo? Vocês estão entre professores. Vocês estão no mesmo nível. A única parte aqui sou eu, né? Mas vocês estão no mesmo nível. O nível de adrenalina de vocês, eu imagino que neste momento esteve tranquilo. Vocês já chegaram, já pousaram, né? A gente bateu um papo antes. Vocês estão normais para fazer o podcast. Mas não é a praia de vocês. Peço a palavra primeiro para falar. Antes de iniciar o podcast, o Arius perguntou, tá nervoso? Aí eu respondi de maneira repentina, não. Eu tô ansioso. Ansioso é quando você deseja que aquele momento chegue logo. É um momento muito legal, a gente está entre amigos. Antes de começar o podcast, a gente estava conversando. E aí eu engato a pergunta, como é que vocês preparam os alunos de vocês para enfrentar ou o nervosismo ou essa ansiosidade que o Patrick falou? Perfeitamente. Pode falar isso, perdão. O nervosismo e a ansiedade, né, ela faz parte, hoje o pior inimigo do aluno é ele próprio, né? Então, quando você fala, isso e aí, tô vendo você, tá tranquilo, então tô te enganando muito bem. Né? Na verdade, não existe essa tranquilidade, esse friozinho na barriga. Eu tenho mais de 30 anos de sala de aula. Isso é respeito, né? 30 anos de sala de aula. Aliás, tu tá nervoso? Eu digo, tô. Mentira, não, mas isso é respeito, sabe? Respeito aos alunos que estão nos ouvindo, respeito ao seu projeto que está aqui. Eu não posso vir aqui de qualquer maneira, entendeu? Chegar aqui em casa, não, vou lá, eu vou falar o que der para falar. Não, eu planejei tudo, eu planejo essas coisas. Eu tô como se eu estivesse dando aula. É isso que me deixa tranquilo, né? Porque eu sou professor há muito tempo, sou engenheiro civil, né? Também, e eu trabalhei na Vale um bom tempo, eu sou também formado em mineração.
Então, assim, isso tudo me deu muita bagagem. Polivalente, Sabe? Me deu muita... E eu tocava na noite, tu lembra? Eu tocava na noite nessa banda. Então, hoje eu estou muito tranquilo em relação a isso. Isso chama-se maturidade. A gente vai pegando com o tempo. E o aluno que hoje tem essa ansiedade, eu sempre falo, sabe? Pô, hoje é sexta. Amanhã não quer fazer nada, vai fazer uma caminhada, coloca lá esse podcast e ouça esse podcast lá fazendo a caminhada, você é um útil agradável. Entendeu? Você vai pegando umas dicas aqui, vendo umas coisas bacanas, então você tem que trabalhar isso. Nada de comida pesada num sábado, uma comidinha leve, um suco, nada de tomar suco de maracujá no outro dia para dar aquele sono. Complementando. Por quê, Patrícia? Aí vai ter que falar. É área de biologia. Aí já justamente. Porque o cara não pode comer aquela feijoada, Panelada. panelada. Por Tem- que evitar? Tem vários motivos. Primeiro que ela pode ter uma indigestão, né? Pode ter algum processo aí que na Ela hora da acaba prova... um processo nervoso. Justamente. Segundo, porque uma alimentação mais leve deixa o teu corpo mais disposto, mais propenso a atividades. Então, faça uma alimentação leve. Como que você costuma comer diariamente? Tá? Não inventa uma coisa totalmente diferente. Faça sua comida. Uma coisa que o Arius comentou, que é muito importante, é essa questão de, na hora da prova, vai bater um pouco do nervosismo. Isso é normal. Não é só com você. Não é só você que vai sentir isso. O teu adversário também vai estar sentindo. Respira bem antes de começar a prova. Tem uma frase do grande filósofo brasileiro, que é o Clóvis de Barros, que ele fala, tenha brilho. Na hora da prova é sangue no olho, é você, é o teu momento de brilhar. Encare a prova desse momento. É o seu momento. Tudo que você estudou vai estar lá colocado em prova para você. Eu não sei a questão, não tem problema. Eu vou tentar achar a alternativa que mais se aproxima da resposta correta. Eu vou tentar fazer de tudo para minimizar o erro. Nem sempre você vai saber o que está ali. Mas você tem que ter mais disposição para acertar aquilo do que o outro. Existe alguma técnica para o aluno lembrar de uma determinada matéria? Por exemplo, eu vi agora na internet alguém falando sobre a função dos olhos. Você levanta os olhos para cima, você lembra de uma situação. Se o levantar dos olhos estiver para o lado esquerdo, você está pensando em algo. Se você levantar para o lado direito, você está lembrando de algo. Existe alguma técnica? Por exemplo, quando você fica muito cabisbaixo ali, apenas olhando para a prova, isso de alguma forma te prejudica? E aí, aproveitar para fazer uma outra emenda aqui na pergunta. O que responder primeiro? Tá. O mais fácil? Aquilo que tu tem certeza que tu sabe? Não, vou começar pela mais difícil, que as mais fáceis eu já sei mesmo, vou deixar por último. Eu digo o seguinte, eu já vi essa técnica aí, você falou, né? Tem pessoas que contestam, né? Mas se você parar para pensar, você quer lembrar de alguma coisa. Tu lembra aquele negócio, tu olha para onde? Para cima. Tu olha para cima e olha para a esquerda. Foi verificar no estudo, tem estudo sobre isso. Olha para a esquerda, quer dizer que você está lembrando aquilo. Mas se você está estudando, olha para cima e olha para a direita, você naquele momento está absorvendo o conteúdo. Você vai fazer a prova, olha para cima e para a esquerda, você lembra. Eu vi, Mas vi isso vários faz parte da artigos. didática de vocês na sala de aula? Olha, eu já conversei com os alunos e deixo eles à vontade para usar. Porque você está estudando de cabeça baixa aqui, você, realmente, professor, mas aí tem outras situações, né? Para ter que dói pescoço e tal, mas tem outras situações. Né? Aproveitando o que o Arius falou, é uma coisa que não é de imediato para a prova agora, nesse momento, mas o processo de escolarização ele é contínuo, né? Escrever é uma ferramenta extremamente importante. O que você somente vê, o quanto de informação a gente está vendo aqui agora. Uma capacidade mais importante do que lembrar do ponto de vista biológico é esquecer. A gente esquece das coisas. Quantos postes a gente já passou por vida, quantas placas, quantos semáforos. Mas quando você escreve, você está dando um comando muito forte para o teu cérebro que aquela informação é importante. E aquela memória recente é armazenada em memória permanente. Aquela palavra então, de língua portuguesa, você sabe que você não sabe como é que escreve? Peraí que eu vou escrever aqui. Exato. Uma coisa que me dá muita aflição é o aluno que está parecendo que está num show. Ele está só assistindo a aula ali, só vendo. Quanto que esse aluno vai conseguir abster disso aí? Quanto esse aluno vai conseguir reter dessa aula? Muito pouco. Aquilo, né? É porque absorver é um tempo. Quanto que ele vai conseguir reter da aula? Muito pouco. Aí ele tira a foto. Aí a primeira foto que ele der do celular são das aulas. Foi o que você falou, a questão do digital. O digital é um empecilho nesse sentido. Você usa a ferramenta de uma maneira que, na verdade, está te prejudicando. A foto. Quando você tira a foto, o conhecimento fica armazenado na memória do celular. E, na maioria das vezes, o aluno não retoma aquela foto para escrever. Ele passa, como se estivesse passando no Instagram. E o que você faz? Qual que é a ideia das mídias sociais? Ser rápido, na maioria das vezes, para não te prender aquilo. Então, ter esse tipo de malícia na hora de estudar, às vezes, mais importante não é o tempo de estudo, é a maneira com que você está estudando, que faz toda a diferença.
e responder. Não, e Começa hoje... pelas mais difíceis ou mais... Ah, verdade. A dica que eu dou, aí o Arilson pode falar de forma diferente, às vezes contrasta, né? Sem problema. A ideia é o seguinte, se a questão tá difícil, você marca ela ali, as alternativas que você considera que seja mais plausível e vai pulando para outras. A prova do Enem ela é muito extensa para você ficar batendo cabeça numa questão só, né? Então, a questão tá difícil? Opa, olhei, analisei, não tô conseguindo dar prosseguimento, eu tiro aquelas que são esdrúxulas, aquelas alternativas que não tem nada a ver com o tema. Marco uma ou duas e passo para outra, vou passando para outra, para você conseguir fazer o maior número de questões possível. O Arilson sabe disso. Se der tempo, volta para absorver. Exatamente. Se der tempo, você vai lá, faz seguinte, o bate pronto ali. A minha opinião é a seguinte: se você vai fazer uma prova, matemática agora vai ser matemática, física, química e biologia, eu acho que você tem que, naquele momento que você chegou na prova, tá com a cabeça arejada, faça aquilo que você tem mais aptidão. Justo. Entendeu? Porque, mas aí no final eu vou pegar as questões finais, quando eu estiver cansado eu tenho mais dificuldade, tá? Mas se tu pegar aquelas questões que tem mais dificuldade, tu vai canalizar muita energia e aquela nota, aquela disciplina que você poderia tirar uma nota boa vai acabar caindo. Então faça isso, faça aquelas mais fáceis. Tu vai sair de umas questões boas para fazer umas mais difíceis. Agora, se tu pegar mais difícil, tu vai sair com a cabeça quente para pegar aquelas questões que tu considera... a gente fala, eu queimo o neurônio, né? Eu queimando o neurônio. E dá até pro moral, né? Eu sou do interior, e no interior a gente tem um ditado que diz o seguinte: quem chega primeiro no poço, bebe água mais limpa. Então, se você pegar isso para a lógica da prova, vai fazendo aquilo que tu já sabe, aquilo que é mais tranquilo, vai absorvendo, vai respondendo, vai fazendo. Exatamente. Aquilo que é mais difícil, espera sentar, a água, acalmou, aí você vai lá e responde. E tem uma questão moral, você vai acertando, pô, isso aqui eu vi, isso vai te incentivando motivando na prova. Se tu começa pelas difíceis, você fala, não, essa prova não é pra mim. E isso abaixa o teu espírito, diminui a tua energia, diminui a potência de ação sua na prova. Quantas horas de prova, gente? Agora a prova começa às 13h30 e ela termina às 16h30. São 4 horas de prova. 30, né? Justamente. 4 horas. Quantas questões? 4 horas de prova, para 90 questões. 90 é Muito extenso. pouco tempo. Eu falo o seguinte, extensa para a prova. mim é desumano. Entendeu? Se colocasse pelo menos mais 25 questões, e o pior é que no primeiro dia são meia hora a mais por causa de redação. Como se matemática não fizesse tanta influência, que são 45 questões só de matemática. E todas elas têm que ser construídas ou é só o X? É só o xão. E matemática, eu deixo aí uma dica: aluno, procure a prova que tem gráfico. Que gráfico, geralmente, no Enem é interpretação. Tá lá, Laércio, um gráfico e ele pergunta em que ano tal valor foi acima. O cara vai olhar o gráfico, pô, esse valor tá acima, ele olha embaixo e marca. Aí eu não acredito que essa questão tá aqui, isso aqui não é possível pegadinha, mas é assim a interpretação gráfica. Então, na matemática, aconselho a vocês a olhar as questões de gráfico. Né? Na física, diz o que é que tu aconselha na física, né? Na física tem umas questões de circuito elétrico. Aí, amigo, pula essa questão, sabe? Pega uma questão. Uma água, né? Eu pensei que era o contrário, eu pensei que ele ia falar, vai, passa. Respira, vai ao banheiro. Pega uma questão, valor lá, calor, transmissão de calor, pô, vá lá, sabe? Calor latente, calor sensível, o que é isso? A água, a temperatura da água no estado líquido é de 0 a 100. Abaixo de 0 é sólido. Então, mas a água, eu posso aquecer a água para ela chegar de 20 a 50, não mudou o estado físico, calor sensível. Eu peguei a água e aqueci de 90 para 110, mudou o estado físico, calor latente, entendeu? Então, assim, essas partes que eu estou colocando na parte da física, ela é importante, né? Porque, assim, cair lá, circuito elétrico, eu aconselho a você a não bater cabeça com isso, né? Então, ondas, estou falando da física já, né? Estamos aí na onda, por exemplo, olha, isso vai cair onda, todo ano cai. O que eles fazem no mundo de ouro? Reflexão. O que é reflexão? Aqui, tu instalou um estúdio aqui que a gente quase não tem eco. Não tem a reflexão. O que é reflexão? Som bate e volta. O que a gente tem aqui, então? É absorção. Nós temos aqui a absorção do som, que ele bate e ele entra, ele absorve. A gente não tem o isolamento acústico, mas a gente tem o tratamento acústico. Será que alguém lá fora está ouvindo a nossa conversa aqui? O som não passa. Provavelmente não. Por quê? Sabe o que é isso, Laércio? Isso chama-se difração. Ou seja, a coisa do dia a dia, ela está ali presente. Né? Então, quando você tem aqui, interessante que você está me ouvindo agora, porque o som está se propagando no ar. Mas se fosse aqui um vácuo no espaço, tu não estaria me ouvindo. Mas tu estaria ouvindo pelo rádio. Mas como é que isso é possível? Porque as ondas do rádio são ondas eletromagnéticas, não necessita de um meio material para se propagar.
Mas uma pessoa que está conversando no espaço, naqueles filmes lá que tem aquelas explosões que todo mundo ouve, aquilo ali é uma mentira, né? Mas é ficção científica, né? Mas assim, que eu estou colocando, o som tem uma visão, já viu aquele ditado lá, a parede tem ouvido? Sim. É porque o som ultrapassa, isso é difração, ele faz o quê? Ele desvia obstáculos, né? Que eu tô Aliás, colocando. eu queria fazer 2 parênteses rapidinho aqui. Tem gente hoje utilizando as paredes a longa distância para ouvir a conversa dos outros em uma determinada sala. Existem equipamentos que fazem isso hoje, inclusive é muito usado por espiões, polícia federal, né? são Conchas escutas através as ondas na parede, a pessoa capta as ondas da parede. Tem toda uma tecnologia. A concha acústica, por exemplo, um local, né, de músicas clássicas, o cara falou lá na frente, aí que tá falando vai chegar aqui no teu ouvido. Isso chama-se reverberação. A guitarra. Tem uma catedral, acho que é em Brasília, né? Que ela tem um circuito oval. Você fala bem baixinho aqui. A pessoa lá do outro lado, na linha reta, ela não te ouve, ela vai ouvir. mas a voz caminha pela parede. A pessoa isso chamamos de reverberação. Né? O cara que canta e quebra aquela taça. Teve uma ponte, não sei qual é o nome, que ela sofreu um colapso com o vento batendo. Esse vento entrou em ressonância e ele acabou estilhaçando a ponte. Né? Então, o que nós chamamos isso é ressonância. Uma ambulância, já viu a ambulância quando chega? Ela vem com aquele barulho agudo, aí depois, uau. Isso aí, Os aviões galera, passaram no Planalto, quebraram as vidraças só com o poder da... Ressonância, aquele som que você ouve muito agudo e vai embora muito grave. Na prova, segura aí, isso chama-se efeito Doppler. Aproveitando a deixa, na semana passada a gente entrevistou o Dr. Antônio, que é ultrassonografista. A gente está falando de som. O som é usado na medicina para ultrassonografia. Existe uma parte na medicina, na física, que tem uma colega que fez faculdade comigo, ela fez doutorado em física e medicina. Todos os aparelhos que você vê de medicina hoje em hospitais, onde só os médicos aparecem, mas quem dá manutenção são físicos. Aproveitando o ensejo dessa questão da questão médica, na conversa que estava tendo com o Branco, você falou sobre tecnologia. A tecnologia está diretamente relacionada com a biologia também. Então, essa tendência da tecnologia na biologia ela é muito grande. Hoje a gente tem edição gênica. Então, uma dica que eu dou para vocês, esses fundamentos sobre o nosso material genético, todo mundo que está aqui tem algo em comum. Eu poderia não conhecer alguns de vocês, mas dentro de vocês tem uma célula. E dentro de toda célula tem um material genético. Qual célula que tem material genético? Toda. Toda tem DNA. E existe uma coisa na biologia que ela é muito bonita, que é uma lógica molecular comum. Você, um sapo, uma bactéria, um fungo, todos esses organismos possuem um material genético que é lido da mesma forma. E por que isso é importante? Isso possibilita que eu faça permutações. Eu corte um DNA de um organismo e consiga colar com uma elegância sem precedente hoje em dia. Você vai lá no mercado e compra um produto que tem um Tzinho, é um produto transgênico. O que significa isso? Eu peguei o material genético de uma espécie e inseri em outra espécie. Isso é muito cobrado no Enem. E agora tem uma técnica ainda mais refinada, que é o CRISPR, que eu acho que é uma grande tendência. Já foi cobrada no Enem, mas pode ser cobrada novamente. Que eu faço esse procedimento de uma forma muito, muito mais precisa. A analogia que era feita, eu dou a deixa para o Arilson complementar, era que antigamente você cortava o DNA com a tesoura de cortar a grama. Agora a gente está cortando DNA com bisturi. E esse tipo de informação ele tem que ser passado na sociedade. Hoje existe uma diferença social e econômica. No futuro próximo vai ter uma diferença genética de quem vai ter acesso a essa ferramenta e de quem não vai ter acesso. Que isso vai se dar de forma desigual. Essa briga é uma briga ética, né? Religiosa, tem muita coisa envolvida. Células-troncos também envolvem isso, né? A célula-tronco também envolve, não cai muito célula-tronco, que envolve uma questão de utilização ou não, mas as células-troncos também têm um potencial muito grande de regeneração, porque tem uma propriedade chamada de totipotente. O que é uma célula-tronco? É uma célula que pode se tornar qualquer tipo de célula. Então, a dica que eu dou para você que está escutando agora, confie nos fundamentos que você tem, utilize esses fundamentos na hora da prova, tá? Você sabe o que é uma célula, você sabe o que é o DNA, você sabe que o seu DNA ele não se modifica espontaneamente, uma mutação ela é aleatória, então essas questões envolvidas, que envolvem a questão genética e a questão do DNA, é uma tendência muito grande para o Enem. Quer complementar isso? Não, eu vou falar depois no final de química, só para não tomar muito tempo. A gente pode caminhar então para falar de química, que também não deixa de ser um grande tormento. Agora há pouco estavam falando de matemática, física, mas a química também pega no pé de muita gente, né? Eu vou te falar uma coisa bem aqui. Hoje, se eu falar de química para você, forças intermoleculares, meu Deus, dá até um arrepio. Forças intermoleculares, mas isso, que é isso, hein? Ah, não, isso não é para mim, não.
Aí tu tá olhando na tua parede, lá em Belém chama de aquele bicho que se chama de lagartixa, no Maranhão chama labigó. Lá em Belém a gente chama de osga. Não, lá em Belém chama de osca, isso que eu ia falar. Aí tu, nossa, tem... Em São Luís a gente chama de troíra. Troíra. Tira Aí Belém é osga. Aqui eu não chamo, aí ela o que vem acontece? sozinha. Você Boa. fala assim, não quero estar química não, eu vou pegar aquela osga, baby. Pois ali está a força intermolecular, pô. Existem estudos que a patinha da osga, o que é inter é dentro, né? Então quando eu falo para os alunos de forças intermoleculares, vai depender muito de um negócio chamado substâncias polares e apolar. A pilha tem polos? Sim. Então ela conduz corrente elétrica? A água conduz corrente elétrica? Então ela tem polos? Sim. A água se mistura com gordura? Não. São semelhantes? Não. Semelhante, só semelhante. O que cai na prova do Enem? O aluno está lá lavando um prato, tentou tirar a gordura do prato só com água. Conseguiu? Não. Teve que passar sabão. O sabão, então, ele é o quê? Ele é apolar, já que a água tem polos. Então, essa química do dia a dia ela é muito maravilhosa. E ela é muito melhor que a matemática. Claro que a matemática tem muito cálculo, e às vezes o aluno está apto ao cálculo, mas ele está apto ao raciocínio lógico. Então, eu coloco para os alunos que essa parte de bolar, apolar, força intermolecular, você chegou aqui na sala, tem ar, tem oxigênio, tem hidrogênio, mas teve dificuldade para entrar? Não, então as forças entre os gases são fracas. Você vai na piscina, aqui é vapor d'água, uma piscina, a água não é líquida, tu mergulha, mas tu entra na água líquida com a mesma desenvoltura que tu entra no ar? Não. Então a força já é média, é chamada de polo, né? E aí tu já viu, Patrick, e aí eu posso até colocar uma palavra chamada xilema, né? A água ela vai da base da árvore até em cima. Como é que essa água chega até lá em cima? O que faz isso? As moléculas de água estão lá, H2O. Olha, galera, todo mundo segurando a mão do outro, vamos lá, ninguém se solta, hein? O que é isso aí, pessoal? Isso daí antes era chamada ponte de hidrogênio, é chamada ligação de hidrogênio. É o hidrogênio ligado com FON. O que é FON, Arilson? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, hoje, ele pede muito isso. Já viu o mosquito andando sobre a água? Ele é ninja? Não, pô. Aquilo ali é exatamente a força de hidrogênio. Né? Então, você vê... Se eu colocar essa caneca aqui do podcast, água até o topo, eu consigo colocar mais uma gotinha de água. Fica não fica aquele boleado de água? Ela borda. E por que não derrama, Laércio? Força intermolecular muito mais forte que tem na natureza é a força ponte de hidrogênio, que era chamada antes, hoje é chamada dessa forma. Forma a tensão superficial ali, né? A tensão superficial. Uma outra coisa também muito, no nosso dia a dia, acabei de falar com você sobre pilhas. Eletroquímica, cai muito no Enem. Olha isso, qual a diferença, hein? A eletroquímica, para que serve a pilha? Ela pega uma reação química e transforma numa corrente elétrica. Pô, bacana. E o portão galvanizado, e esse metalzinho bonitinho, veio assim na natureza ou ele veio todo sujo? Veio todo sujo. O que é que eu peguei? Coloquei esse aqui, mergulhei numa solução, passei uma corrente elétrica e obtive uma reação química. Qual a diferença aí, Arilson? A pilha pega a energia química e transforma em energia elétrica. Esse outro que eu falei pega energia elétrica e transforma em energia química. Qual é o nome disso? Pilhas é quando você tem a energia química em elétrica. Eletrólise é quando você tem o contrário, o inverso disso. Então o aluno que está ouvindo ele tem que dar uma olhadinha nisso aí. E eu tenho a química orgânica. Pô, a química orgânica ela cai muito. Cai muito. Mas o que é de química orgânica, Arilson? Isomeria geométrica. Ah não, Arilson, espera aí, já quer demais que eu entenda esse negócio de isomeria geométrica. Vamos lá, você com certeza já deve ter tomado um suco de laranja, chupado uma laranja, tomado uma caipirinha com aquele limãozinho. Essa última parte aí me compete muito. Te agrada bastante. Então, o que acontece? Eu já fico perguntando, cadê? O aroma do limão e o aroma da laranja são totalmente diferentes. Sim. Mas se eu disser para ti, por exemplo, que qual a substância do limão, Arilson? A. E qual a substância que dá gosto pra laranja? A. Mas como, rapaz? É impossível isso. A mesma substância? É. Como isso? São iguais. Iso de igual. Isso é o que é isso? Isomeria geométrica. Pessoal, escuta o que eu estou dizendo. Limoneno é a substância que faz parte tanto do limão como da laranja. Então o que é que eu tenho aí? Uma isomeria. Né? Então isso aqui é a isomeria geométrica, né? Você tem nesse caso aí. Mas eu posso ter também a tal da isomeria ótica. Mas o que é essa isomeria ótica? Eu acabei de falar do limoneno, né? Perdão. Essa do limoneno que eu acabei de colocar para você é isomeria ótica. Mas eu posso ter também, você está malhando e começa a doer a perna. É outra isomeria. Né? Então assim, o aluno ele tem que saber isso. Reações orgânicas. Você que está ouvindo aqui. Reações orgânicas que mais caem no Enem. Adição. Alice, como é que eu vou saber que uma reação vai ter adição? Basta que tenha uma dupla na cadeia entre dois carbonos. Tá, Alice, como é que eu vou saber que é uma substituição? Vai ocorrer aonde a substituição? Quando for ligações simples. E o que é uma reação de eliminação?
Eliminação é o contrário da adição. Se você tem no início dupla e no final não tem dupla, adição. Mas se no início você tem simples e no final tem dupla, isso aí nós chamamos de eliminação. E tem a reação mais comum que cai, que é a reação de esterificação. Olha isso, o que é esterificação? Com certeza você já deve ter tomado na sua vida anterior já, na sua adolescência, aquele famoso quissuco. 10 centavos na minha. A língua ficava 3 dias, lembra? A língua ficava 3 dias. Nossa, sabor laranja, Laércio. Era 10 centavos. Sabor laranja, E viu? 1 quilo de açúcar. Sabor laranja. Tu conseguia mastigar o gominho da laranja? Era tudo artificial, mano. Mas como é que dá aqui esse sabor laranja, uva? Chama-se éster. Então você cai na prova de química orgânica, que sabor de uma fruta assim, assado, e é sabor artificial, tá lá a alternativa, pode marcar. Reação de esterificação, pode marcar. É um éster? Pode marcar, é um éster. Então você que está ouvindo esse podcast aí na sexta-feira à noite ou no sábado de manhã fazendo caminhada, guarde bem isso que eu estou falando para você, né? Então você tem também uma tal de regra de um cara chamado Markovnikov. Quem vai fazer nem vai entender o que eu estou falando. O hidrogênio sempre vai para o carbono que tiver mais hidrogênio, o carbono hidrogenado, não esqueçam disso, né? Então eu tenho as hibridações do carbono. Esse podcast também vai ter vídeo, vai? Vai em vídeo. Estão vendo a gente. Então ali. eu vou ensinar um macete agora aqui no vídeo. Por isso que tu veio bonito desse jeito, não foi à toa. O macete. Tem muita gente que tem dificuldade em matar o de SP1, SP2 e SP3. Hibridação. Aí, como é que você vê? Eu tenho o carbono fazendo 4 ligações simples. O carbono faz 4 ligações, pessoal, aqui, ó. 4. Hibridação SP1. Coloque o dedinho aqui, ó. Você vai ter uma ligação simples e uma ligação tripla. O carbono SP1 vai ter 2 ligações duplas. E se for SP2 com 4 ligações, carbono é tetravalente, tu coloca bem aqui, olha que tu tem 2 simples e uma dupla. Aí se for SP3, todas as ligações simples, é um macete que eu dou para vocês, isso vai estar na sua prova. Presta atenção, viu, que eu estou falando para vocês. E uma última coisa sobre modelos atômicos, né? Olha, o que eu preciso saber sobre os modelos atômicos? Você já viu fogo de artifício, né? Muito bonito, final de ano, uma cor amarela, uma cor laranja. Poxa, ali eu acho muito lindo aquele negócio. O que é aquilo ali? Aquilo ali, o elétron, o átomo, ele tem vários níveis de energia. Quando ele é excitado por energia térmica, ele ganha energia e ele pula. Ele vai para a camada mais à frente. Chega lá em cima, isso não vai esfriar. Ele vai continuar ali? Não. O que ele vai fazer? Vai voltar. E quando ele voltar, ele emite luz. Aí você está vendo lá o amarelo, olha o elemento, olha o berílio voltando para a camada dele. Isso aí é átomo de Bohr. Então quando você vê fogo, está lá na questão de química, fogo de artifício produz luz, não sei o que. Tem uma alternativa falando de Bohr, meu amigo, quase certeza que é ela para você marcar. E uma coisa que está muito em evidência no Enem é a tal da poluição ambiental, que o Branco trabalhou isso na geografia e caiu. E hoje a gente está tendo, né? Está tendo. Faz um link com a biologia fora também. do Brasil e tal, né? Da COP27? Isso, né? Lá, em momento lá que o Brasil está abrindo as pernas. Então a gente tem essa situação da poluição ambiental, né? O efeito estufa, né? E o que é efeito estufa? O principal vilão do efeito estufa, CO2. Entendeu? Quem é que produz CO2? É o nosso carro. Entendeu? Então o CO2 ele é produzido, ele produz poluição, a camada de ozônio, aquecimento global, né? Então assim, isso tudo polui, né? E aí nessa conferência que está tendo, todo mundo indo com seus jatinhos poluindo. Isso é hipocrisia muito Mais de grande. 400, né? Entendeu? Oi? Mais de 400 jatos. Você já pensou? A poluição, vai um monte de gente combater a poluição com seus jatinhos. Exatamente. Isso é uma hipocrisia muito grande. Mas não dava para ir. Não, mas eu estou colocando isso, o que eu estou colocando na situação é a seguinte, Balão. a gente debatendo, né, sobre a química ambiental, é exatamente isso. O Enem, ele quer que você tenha soluções. Um vazamento de petróleo no rio, no oceano. O cara, bora ter mais estudante que chegue lá. Vai gerar outro problema ambiental. Então o que é que eles costumam falar? Bora jogar uma substância que faça com que o petróleo perca um pouquinho a densidade dele e o vento consiga levar. Né? A dona de casa, tá? Vou só finalizar aqui, que senão deixar eu falo o dia todo. A dona de casa tá lá. Você já viu na sua casa quando você joga água no piso? Aí não ficam mais poças d'água, mas não molha todo o piso? Sim. Mas experimenta misturar com sabão. E joga depois. Antes, joga com sabão. O que vai acontecer? Ela vai espalhar mais. O que o sabão fez? Ele quebrou um pouco mais a tensão da água.
Então, o conselho que eu dou para vocês, tenha muita calma, propriedade coligativa, né? Eu falo muito da situação de pressão osmótica, que ele deve falar também aí, né? Dessa situação. A radioatividade, ela ocorre no núcleo. Por isso que o nome é reação nuclear. E uma última situação, bomba. Estamos na iminência aí de uma guerra nuclear. Uma bomba nuclear. Aí, o que é isso? É fissão ou é fusão? Entendeu? Isso cai no Enem. Aí, mas aí vai ser o quê? Bomba de Hiroshima, né? Niloboy, né? Tu tens bombas nucleares. É o que isso, Arilson? Fissão nuclear. Fissão nuclear. Partição do núcleo. E a fusão nuclear? É o que fusão? No teu dia a dia, o que é fusão, Léo? Eu gosto muito de confusão. Confusão. A fusão, eu lembro muito bem, teve um embate, né, da Ambev, né? Pra juntar, né? Sim. Isso chama-se fusão ou fissão? Fusão. Então o que é fusão? É separar ou unir? Unir. Então pronto. Junção. Então, fusão, tu transforma átomos em núcleos maiores ou menores? No caso é maior, né? Que você tá Matou uma questão, pode fazer nem mais. Tá preparado. É isso que ele pede. Fissão, não é separação? E olha isso, onde é que tá fusão aí? Fala pra mim. Sol. O nome, a teoria que coloca o Sol como sendo o universo, né? Heliocêntrica. Hélio vem de um gás, que é a junção, a fusão de dois, que é chamado hidrogênio. Entendeu? Fissão é só na hora de fissura, né? O cara, eu tô fissurado, né? Não, uma fissura. Uma fissura ali. Uma fissura onde você tá colocando. Então, assim, eu encerro aqui nesse caso, tiver alguma coisa a falar, mas eu encerro para os alunos que estão nos ouvindo, que Deus está no comando, que com certeza eles vão fazer uma boa prova, colocar tudo em prática, aquilo que eles estudaram. Alunos do APROVE, alunos de outros cursinhos, independente de... Você está ali, você é um vencedor. Eu desejo que vocês façam uma excelente prova e deixo o recado aqui hoje, sexta-feira à noite, né, que neste sábado vamos ter um aulão na Câmara Municipal e o convite está aberto para todos pegarem as últimas dicas. No plenarinho ou no plenário grande? No plenário grande, onde teve a eleição. Muita gente, cara. Exatamente. Então vamos lá, né, participem, vai ter muita música, né, eu vou levar os amigos meus, vou tocar, né, eu vou cantar por lembrar os tempos aí de uma música que eu tocava. Então assim, vai ser um negócio bem descontraído, não vai ser um negócio pesado, eu faço o convite. Começamos às 8 horas e vamos levar até às 14. Então, amanhã de manhã até às 2 horas da tarde. Exatamente. De uma maneira muito sintética, eu posso falar só dos eixos da biologia para encerrar? Exatamente. O Arilson comentou sobre as questões químicas, físicas e matemáticas aí. Para a biologia, o que é mais importante? Eu já citei a biotecnologia, que é o uso de instrumentos para modificação do DNA, todas essas questões. Ele falou do petróleo, por exemplo. Eu posso criar uma célula artificial ou modificar um micro-organismo para conseguir combater esse petróleo. Então, a ideia do Enem é muito isso. Tá no dia a dia, é praticidade, ele quer uma solução. Outra coisa importante, que é mais ampla, que é preciso você que vai fazer a prova estar atento, cuidado com medidas extremas. Cuidado com medidas, por exemplo, eu vou matar o hospedeiro definitivo. Um hospedeiro definitivo é o homem. Não cai muito bem matar o homem. Entende? O Enem não tem nenhuma alternativa que pode desrespeitar os direitos humanos. Outro eixo importante, doenças, tá? Doenças, elas acometem as pessoas de maneira geral, então tem um apelo social. Doença de Chagas, malária, toxoplasmose, tá? São doenças que são protozooses, ou seja, provocadas por protozoários. Então ter essa base, qual que é o organismo que provoca determinada doença é importante. O Enem gosta de fazer link entre as áreas do conhecimento, a fisiologia humana e a citologia. Dentro da célula de cada um de nós tem como se fosse uma mini fábrica. Dentro da sua célula, de cada um de vocês aqui, tem um lisossomo, que ele faz digestão. Dentro da célula de vocês tem uma organela chamada mitocôndria, que ela produz muita energia. Então você pensa, qual será o meu tecido que precisa muita energia? Ele pode associar, é o tecido muscular, por exemplo. Então ele vai perguntar na prova para você, qual que é o tecido que mais requer quantidade de mitocôndria? Ele coloca uma tabelinha para você e você tem que fazer a associação. Poxa, se a função da mitocôndria é gerar energia, num processo chamado respiração celular, é essa organela que deve estar em maior quantidade nesse tecido. Então, sempre fazer esse link entre as partes menores e as partes maiores. A biologia microscópica e a biologia macroscópica. Um último adendo que eu quero falar aqui, uma última informação, é sobre as questões relacionadas à fisiologia mesmo. Tá? Processo digestório, processo respiratório, a circulação sanguínea sempre é cobrada de maneira mais intensa ou menos intensa no Enem. Então eu sei que falta pouco dia, mas dá uma relembrada mentalmente, conheça cada estrutura que está formando esses sistemas
E por último, e não menos importante, eu acho que acredito que seja uma da parte mais importante, é essa questão ambiental, que faz um link com a geografia, que faz um link com a química. O Arilson já comentou essa questão da polaridade das moléculas. A água não tem carga, ela não é um íon, mas ela tem regiões mais eletropositivas e uma região mais eletronegativa. E ele pode perguntar, por que o oxigênio ele é mais eletronegativo? Porque ele atrai mais fortemente o oxigênio. Tem a tabelinha, né, Arilson, de eletronegatividade? Sim. O oxigênio, ele atrai mais fortemente, ele tem mais afinidade. Eu não sei se é esse o termo certo na química. Sim. Ele tem mais afinidade por elétrons. Então, todas essas questões relacionadas que linkam várias áreas da biologia, elas são importantes e eu tenho certeza que vocês vão lembrar. Eu torço muito para os meus alunos, eu torço muito pela educação de maneira geral, eu fico muito feliz quando eu vejo alguém respondendo uma questão, porque eu sei que isso faz parte do sonho. O processo escolar, ele é um processo um pouco punitivo, é normal. Se não houver um mínimo de tensão, se você só estiver pairando no mundo, você não consegue seus objetivos. Ninguém aprende de forma passiva. Para você aprender, você tem que querer aprender. E é esse o movimento que a gente tem que deixar ao longo do tempo. Nossos alunos acreditam. Então, façam uma boa prova, é o seu momento, é a sua maneira de brilhar. Obrigado pela participação. Essa garrafa pede aqui, ela pode fazer diferença na prova, viu? Chama-se polímero. É um polímero. Aproveitando isso, seja a última palavra. Polímero é muito importante mesmo. Nós temos polímeros orgânicos no nosso corpo, né? Nós temos carboidratos que são polímeros. O que são polímeros? São moléculas formadas por unidades que se repetem. O plástico é um polímero sintético. Mas dentro de você tem um polímero chamado carboidrato. Se é polímero, é formado por unidades que se repetem. Monômeros. Esse monômero, no caso do carboidrato, é um monossacarídeo. Então, o aluno viu um monossacarídeo, opa, eu não posso estar falando de proteína. Eu não posso estar falando de lipídio. Se é um monossacarídeo, eu só posso estar falando de um carboidrato. A proteína também é um polímero. A mesma regra. Polímero é qualquer estrutura formada por unidades que se repetem. Quem que é o meu monômero da proteína? Um aminoácido. Opa, o aluno viu um aminoácido na prova, eu não posso estar falando de lipídio, eu não posso estar falando de carboidrato, eu estou falando de uma proteína. Então essas associações que são o recurso básico na biologia, elas são essenciais para uma boa prova. Muito bacana. Esse bate-papo aqui a gente podia estender porque eu tenho certeza que seria... Eu acho muito fenomenal proveitoso. os meninos aqui, o Patrick e o Arilson falaram, que assim, foge um pouco da minha realidade enquanto docente, mas eu vejo que é mais fácil falar de globalização, viu? É mais fácil, viu, Jair? Fazer análises humanas, sociológicas. Viu? Parabéns. Eu queria aproveitar para te agradecer por ter capitaneado, trazido essas mentes brilhantes aqui para a gente bater esse papo. Espero que o pessoal de casa tenha aproveitado, saber aproveitar esse momento dessas dicas, que foram dicas importantíssimas para uma fase muito importante da vida. A gente está falando de pessoas que depois de amanhã não vão estar simplesmente fazendo uma prova, estão fazendo uma prova de vida, que vai seguir para a vida inteira, vai ser uma ponte que vai abrir grandes portões. Uma porta. Obrigado, é uma porta extraordinária. Obrigado por vocês terem topado vir aqui bater um papo no nosso podcast. Só convidar. Obrigado. Valeu, Laércio, eu quero agradecer o convite, como sempre me coloquei à disposição do seu projeto, isso sempre vai estar ancorado ao respeito que eu tenho a você, o reconhecimento pelo seu trabalho, e um cara que sempre me deu muitas oportunidades desde quando cheguei em Parauapebas. A nossa parceria já tem um tempo já. Jair, vem pra cá, Jair. Jair. Fica aqui do ladinho do branco lá, aproveita Tá. Para quem não viu, o Jair foi um grande incentivador. Quando a gente estava falando, o Jair estava assim com a cabeça. Isso é muito importante, viu, pro professor? Obrigado, professor. É muito bom. Porque quando a gente percebe a importância da informação que é passada e que é pertinente para a prova que vai ter, claro, a gente é educador, né? Muito legal. Nasceu para isso, nossa praia é essa, né? E quando a gente percebe que há esse tipo de informação e que essa informação ela é dada de uma maneira bem acessível, é lógico que aí a gente até compreende também. Eu estava ali, na verdade, não incentivando a Thais, eu entendi. Legal. A gente aprendeu muito aqui, Sim. cara. Deixa eu aproveitar para falar uma coisa. Antigamente eu fazia muito evento, muito cerimonial, e eu queria colocar isso para vocês que vão fazer o Enem. Aprenda aquilo que você vai colocar em prática na sua vida. Não aprenda apenas por aprender, para querer ser o dono da situação, mas aprenda para você ser prático. Não adianta ter conhecimento se você não colocar em prática. Sabedoria. Sabedoria. É isso. Obrigado, gente. Valeu, E a gente pessoal. está com a promessa de no próximo podcast trazer aqui, a gente falou aqui rapidamente do plenário lá na Câmara, e na última quarta-feira hoje houve a eleição do novo presidente da Câmara para o BM 2023-2024. A gente espera contar aí com o Rafael Ribeiro,
na próxima semana aqui no podcast. Valeu, pessoal. Obrigadão.